porque ele vai te mostrar todos os caminhos possíveis para que você entenda que realmente aquilo é dele. Você já teve a sensação de que Deus está tentando te mostrar alguma coisa? Ou você já teve a certeza de que você teve um sinal de Deus para alguma situação? Ou ainda você viu algumas portas se abrirem inesperadamente e outras se fecharem sem você entender nada? E depois você percebeu que era um sinal de Deus? Hoje eu quero falar sobre os sinais de Deus, porque muitas vezes a gente não entende como é, muitas vezes a gente não sabe se realmente é um sinal dele. E às vezes a gente nunca sentiu nada e queria sentir isso. Como que a gente faz para sentir esses sinais de Deus? A primeira coisa que eu quero te falar é que de uns tempos pra cá eu tenho tido cada vez mais certeza de que Deus fala com a gente todos os dias. Ele nos manda sinais todos os dias. O problema é que nós não estamos abertos para receber esses sinais, para ouvir ou para ver esses sinais todos os dias, porque nós estamos muito ligados às coisas do mundo, à nossa rotina, à nossa correria, às coisas que a gente tem que resolver, que tem que fazer, as nossas ansiedades, e a gente não percebe muito de forma consciente aquilo que Deus tem nos trazido. Muitas vezes a gente também não quer. E aí aquelas pessoas que têm muito disso são pessoas que buscam isso, que pedem a Ele que Ele seja mais claro nos sinais, que Ele mostre mais as coisas. Cada um vive uma situação diferente. Mas o que eu queria falar com você é justamente isso, é saber entender quando são sinais, como a gente recebe esses sinais e o que são esses sinais para a nossa vida. Principalmente entender quando esses sinais são realmente os sinais de Deus ou quando são coisas da nossa cabeça. Como que a gente sabe disso? Nos últimos meses eu tenho vivido intensamente muitas coisas nesse sentido e por isso que eu quis trazer esse vídeo pra você. Deus me tocou profundamente hoje pra gravar esse vídeo. Eu não ia gravar esse vídeo agora, eu ia me aprofundar mais no assunto para até entender melhor, porque de forma consciente eu tenho percebido mais os sinais de Deus de pouco tempo pra cá, não faz nenhum ano. Na verdade, Deus deve ter me mandado sinais a vida inteira, assim como Ele deve mandar pra você, e a gente não vê de forma consciente. Às vezes a gente segue, às vezes a gente não segue, e a gente segue levando a vida achando que as coisas são acontecimentos estranhos somente. Todo fim de ano eu traço metas, objetivos e planos pro meu novo ano que tá por vir. E esse ano eu fiz diferente, porque depois de algum tempo no início de depressão e algumas mudanças na minha vida, eu comecei a me voltar mais pro autoconhecimento depois de fazer terapia e me envolver muito mais com a espiritualidade também, que foi me fazendo muito bem, e aquilo que nos faz bem a gente vai envolvendo cada vez mais. Esse ano, no final do ano passado para esse ano, eu pedi a Deus que Ele me desse os caminhos, que eu não ia traçar planos, que eu não ia fazer metas, que eu não ia ter objetivo nenhum. Colocava ali a minha vida nas mãos dele, que ele seguisse me dando sinais para que eu tomasse as direções durante esse ano. E tem acontecido coisas extraordinárias, interessantes. Algumas coisas eu não consigo entender, não consigo ver os sinais, mas ainda estou num processo de conhecimento dessa área. Por isso que às vezes a gente pensa, nossa, o silêncio de Deus, o silêncio pode ser realmente a gente não entendendo aquilo que Ele quer me dizer. E a gente também pode misturar muitas coisas. Pode ser que tem horas que a gente acha que é um sinal de Deus e é coisa da nossa cabeça. É interessante e é importante que a gente entenda essa divisão para que a gente não tome atitudes erradas, para que a gente não se precipite com as coisas. E eu, como sou uma pessoa, como meu marido mesmo diz, teimosa, quando eu recebo um sinal de Deus, eu nego até que Ele me prove muitas vezes depois que realmente era aquilo que Ele queria. Esse canal é uma prova disso. Um dia eu ainda vou vir contar a minha história em relação a esse canal, porque esse canal é a prova realmente de que Deus queria alguma coisa de mim, me mostrou por vários meios, porque o tempo inteiro eu achava que era coisa da minha cabeça. E depois da semana passada que eu escutei um podcast de um pastor que eu gosto muito, e ele falou sobre esse tema lá dentro do podcast, nem era um tema que eu tava buscando, mas é um tema que apareceu pra mim. O pastor disse isso: o primeiro entendimento que a gente tem de que o sinal é um sinal de Deus é quando a gente nega aquilo que Deus tá querendo que a gente faça. E esse canal eu neguei por muito tempo, eu protelei por muito tempo. Mais pra frente eu contarei sobre isso. Eu tô falando desse assunto porque esse canal foi um dos primeiros sinais que eu tive, mais fortes. Mas ontem eu ouvi num podcast uma pessoa falando sobre um sinal que ela teve de um encontro com Deus, porque ela ainda não tinha vivenciado uma proximidade maior com Deus. Essa pessoa só escutava outras pessoas falando de experiências de fé, experiências
surpreendentes, mas que ela não tinha vivido aquilo e que ela não acreditava muito naquilo. Foi até quando essa pessoa falou que em uma certa situação ela ouviu Deus falando: acredite em você. Na mesma hora que eu escutei isso, eu não tô aqui pra julgar, porque eu acredito muito que a gente ficar falando do que o outro fez errado. Quem somos nós pra falar isso, para falar sobre isso, para entender isso? Eu não sei a história dessa pessoa de uma forma macro. Eu sei um relato que ela fez ali, pequeno e breve, sobre esse assunto. Isso me preocupou um pouco, porque a gente precisa entender que tudo na nossa vida, para tudo, existe um limite. Até o amor, que é um sentimento bom, o amor, quando é demais, ele sufoca, ele faz mal. Então, até o que é bom precisa de um limite. Eu falo isso porque eu entendi que essa pessoa colocou como se Deus estivesse falando com ela assim: tá, você tem que acreditar em você. E no autoconhecimento, a gente precisa realmente acreditar em nós mesmos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso ego não superar tudo. Eu tenho o entendimento de que Deus, ele quer de nós que a gente acredite nele primeiro. E no caso dessa pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa acredita enormemente nela mesma. Essa situação eu sei de conhecimento de outras coisas que eu já vi essa pessoa falando. Então não é uma pessoa que é pra baixo, que se doa muito pros outros e esquece de si mesma. É uma pessoa que realmente já tem aquela questão de eu sou, eu posso, eu consigo. Já é uma pessoa que tem uma formação de autoconhecimento muito forte. Então essas horas a gente precisa entender que Deus nos fala isso. Mas eu tenho certeza que Deus nunca falaria comigo assim: acredite em você nessa questão, porque você que tem que fazer por você, pra você, é você, é você. Esse você demais, esse eu demais, ele pode nos atrapalhar um pouco. Eu não tô falando criticando essa pessoa, mas esse ponto me chamou a atenção nesse sentido. Nós precisamos saber do limite das coisas. Talvez essa pessoa tenha tido sim uma experiência surreal e surpreendente com Deus nessa questão de falar: acredite em você, pra você, por você, tá tudo bem. Mas eu tô falando o que? Quando Deus fala conosco, não é no primeiro momento que a gente pensa assim: nossa, senti, arrepiei, é aquilo ali e é desse jeito que ele tá falando comigo, eu vou fazer. Nós precisamos entender: Deus, realmente é isso que você quer de mim? Me mostre mais. Então entenda, esse não é um tom de crítica, porque eu não tô aqui pra julgar a fé e nem a espiritualidade de ninguém, e nem quero fazer isso. Eu só quero que você entenda que nós precisamos ter o limite de saber onde somos nós, onde é Deus e onde é o outro. Nós precisamos nos amar? Precisamos. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como nós mesmos, não é? Nós precisamos entender aonde colocamos todas essas questões. Primeiro que, para tomar qualquer decisão na vida, nós temos que pedir a Ele e confiar nele em primeiro lugar, porque Ele vai nos dar o caminho, Ele vai nos dar a direção. É primeiro por aí que eu entendo essa questão. Mudando de assunto, tentando entender como que é que Deus faz para nos enviar sinais. Primeiro que nós temos que nos aproximar dele e nos abrir mais para ele. Aproximação com Deus e abertura mais para as coisas de Deus é leitura diária da Bíblia, é oração constante, é proximidade mesmo, de fato. Vamos fazendo aos poucos uma oraçãozinha aqui, 5 minutos de devocional. Precisamos ter o nosso momento com Deus, para que a gente possa entender melhor os sinais dele e falar com ele mesmo: Deus, eu quero ouvir seus sinais, eu quero colocar a minha vida, as minhas decisões nas suas mãos. Eu quero que o Senhor tome a rédea das coisas e me dê o caminho. Quando comecei a fazer isso, eu ouvi uma música que eu falei: é isso que eu quero. E eu já tinha escutado essa música várias vezes. Nesse dia, essa música me tocou justamente porque eu falei assim: é isso. Era um sinal de Deus pra mim. A música da Gabi Sampaio: seja visto em mim, resplandece a tua glória através de mim. Eu nego minha vida por amor a ti e em ti encontro vida. Era isso que é exatamente o que eu queria. Entregar a minha vida a Deus para que Ele me use como um canal dele, para alcançar o coração das pessoas assim como eu fui alcançada. Essa é a sensação de que eu tenho, que esse é o caminho que eu quero seguir. Mas se não for o caminho que Ele quer para mim, que Ele me dê a direção. Mas qual é o caminho que Ele quer que eu siga para viver esse propósito? Tudo Ele na frente. O que o Senhor quer que eu faça, Deus? E que Ele tire de mim aquilo que é da minha cabeça e coloque na minha mente aquilo que é dele. Eu tinha uma sensação de que eu tinha que seguir um outro caminho profissional no início desse ano. Eu pedia muito a Deus, falei: eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer pra mim. E esse caminho é um bom caminho que eu devo seguir ou que eu esqueça disso? No dia seguinte, meu marido chegou do serviço comentando que uma colega de trabalho dele falou sobre aquele assunto específico pra ele, falando com ele pra dar essa dica pra mim. Recebi um sinal, uma resposta. Mas ainda assim eu falava com Deus: pode ser
que seja uma coincidência, coisa da minha cabeça. E daí uns 2 dias, um parente distante mandou uma mensagem pro meu marido falando de uma situação semelhante e ele desse dica pra mim. Eu nem tinha comentado com meu marido a respeito disso, porque eu falei, Deus, eu tô com esse projeto, mas eu não vou falar com ninguém, que o Senhor me dê a resposta. Mas sempre eu fico com essa insistência de que Deus tem que me mostrar mais vezes, porque eu não quero tropeçar nas minhas próprias escolhas e que talvez não sejam as escolhas certas para minha vida. E é isso que eu te convido a fazer, a se aproximar mais dele para que ele te dê o caminho e a direção e os sinais de que você precisa para talvez sair de uma vida que não te faz mais bem, para viver novas experiências, para viver mais próxima dele, com menos preocupação, com menos angústia, com menos medos, tomando decisões menos erradas. Essa é a proximidade que ele tem conosco, que faz com que tudo que há de ruim seja também um aprendizado, não só tristeza, melancolia e dor. Essa proximidade com ele não vai fazer com que a gente tenha menos problemas, mas vai fazer com que a gente tome menos decisões erradas, vai fazer com que a gente viva menos situações tristes, que nós mesmos escolhemos com as nossas próprias mãos. Porque a maioria das coisas que a gente vive são frutos das nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente siga nosso caminho. Por isso que é bom que a gente escolha aquilo que ele quer para nós. Como que você faz para entender que é o sinal dele? Eu também não entendia muito bem essas questões e tanto esse canal como uma situação de eu ter que dar um livro para alguém, que aconteceu muito de surpreendente comigo ultimamente, eu preciso contar aqui. Eu comprei um livro para eu ler, mas deixei os livros aqui no escritório. Eu não estava tendo muita frequência de leitura. Eu comprei o livro no final do ano. Em abril, eu lendo o livro, veio na minha cabeça que eu precisava dar esse livro para a professora da minha filha. Então, quando eu comprei, eu nem conhecia a professora. E eu, sem entender aquilo que eu tinha que dar aquele livro, eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, porque eu já vi pessoas sendo tocadas que tinham que dar algo para alguém. Eu achava isso muito interessante, isso nunca tinha acontecido comigo. Aí eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça. Deixei pra lá o livro e voltei 2 dias depois, li o livro, marcava algumas coisas que eu achava interessantes. E toda vez que eu abri o livro, vinha na minha cabeça que eu precisava dar esse livro pra professora da minha filha. E eu falava, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou dar. E foi aí, quando eu vi o podcast desse pastor, que eu entendi que realmente, se eu tava negando aquilo, eu falei, eu não tava nem na metade do livro. Eu tinha rabiscado o livro todo. Como é que eu ia dar o livro pra ela? Eu ainda pensei, porque eu tinha comprado 2. Eu falei assim, vou dar o outro que eu não li ainda. Mas não, só aquele livro vinha na minha cabeça. E eu falei, gente, só pode ser um sinal de Deus. Aí quando eu vi esse podcast, eu com esse pensamento na cabeça, gente, será que é essa a questão do livro que eu tô negando? E realmente é um sinal de Deus? Pensando nisso, na hora que o pastor falou da negação, ele começou a contar a história que ele teve que dar alguma coisa pra uma pessoa e ele ficou negando. Não, Deus, se eu der pra essa pessoa, eu vou ficar sem. Se eu der pra essa pessoa, não vai ter jeito, porque eu comprei agora, recentemente, tô pagando ainda. Tive certeza que era um maior sinal de Deus que eu tinha que entregar o livro. Acabei de ver o podcast, comecei minha oração e falei com Deus. Daqui a 2 meses eu tenho uma reunião bimestral com essa professora e eu vou entregar esse livro nas mãos dela. Então prontamente veio na minha cabeça, não, amanhã você vai colocar esse livro na mochila da sua filha com uma carta escrevendo tudo que aconteceu para que você dê esse livro para ela. Eu parei tudo, sentei e escrevi para ela exatamente tudo que tinha acontecido para que eu desse o livro para ela. E eu ainda coloquei, sem entender os sinais de Deus, preciso somente cumprir aquilo que Ele quer. Quando eu peguei minha filha na aula, no final da tarde, eu cheguei em casa, abri a agenda da minha filha e tinha lá uma carta dela para mim. Gente, eu chorei na hora que eu vi a resposta. Eu entendi completamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. E sem entender por quê, eu simplesmente fui lá e fiz. Mas entre tudo que estava escrito ali, a professora disse para mim, esse livro veio exatamente na hora certa. Deus nos usa para isso, para que a gente possa levar um pedacinho dele para a vida difícil das pessoas. E talvez seja isso que Ele queira de você, que você siga os caminhos dele, que você entregue um pouco dele para alguém, porque se cada um de nós fizer um pouquinho disso, veja como as coisas ficam melhores para todo mundo. A gente nunca sabe o que o outro tá passando, a gente nunca sabe o que o outro tá vivendo, e muitas vezes Deus nos usa para atender uma oração do outro. Eu não sei se isso vai acontecer comigo de novo, eu não entendo por que isso aconteceu comigo, eu só entendo que a gente precisa seguir aquilo que Deus quer para nós, entendendo que o que Ele quer para nós é que nós façamos pelo outro também, que a gente não pense somente na gente, somente no que a gente quer, somente no que a gente precisa, que a gente não se aproxime de Deus somente naquelas horas que a gente precisa de alguma coisa. Às vezes Deus só quer nos usar para atender os outros.
Isso faz um bem tão danado pra gente. Isso faz com que os nossos desejos, as nossas vontades fiquem tão pequenos diante de tudo que Ele quer pra nós. E é esse o chamado que Deus pediu pra trazer aqui pra você. Que você entenda quais são os sinais dele. Pra que você entenda quando esses sinais vêm, por que eles vêm. A verdade é que eu dei esse exemplo não porque Deus nos dá sinais pra gente atender outras pessoas sempre. Muitas vezes Ele nos dá sinais pela nossa vida mesmo. Uma música que nos toca profundamente, que nos faz chorar sem saber porquê. Uma pregação que parece que Deus tá ali falando com a gente. Um amigo que vem dar uma palavra de conforto que melhora o dia da gente. Uma pessoa que faz um elogio pra outra e que pode fazer com que os dias ruins da outra fiquem melhores com um simples elogio. A vida é sobre isso, é sobre a gente entender os sinais de Deus e seguir os caminhos dele, porque tudo fica melhor. Tudo fica mais fácil, tudo flui melhor. Quando você entender e parar, pensar, essa porta se fechou, será que foi você, Deus? Essa porta que se abriu, será que foi você, Deus? Esse sinal que eu recebi, esse arrepio que me deu agora, será que foi você, Deus? Me explique melhor isso, peça isso a Ele, porque Ele vai te mostrar todos os caminhos possíveis para que você entenda que realmente aquilo é dele. E essa situação de negação foi muito forte pra mim, porque tem muitas situações que têm acontecido comigo que a maioria delas eu falo, não, isso é coisa da minha cabeça, deixa isso pra lá, vou esquecer disso. Muitas vezes eu tenho até um pouco negado. Eu tava pensando nisso exatamente hoje. Não era esse propósito que eu queria viver, ter um sinal dele pra alcançar outras pessoas. Eu queria simplesmente vir aqui e falar dele pras pessoas, falar do tanto que Deus é maravilhoso, tanto que a vida com Ele flui melhor, tanto que as coisas com Ele fazem com que os problemas fiquem mais fáceis de enfrentar. Os problemas, eles vão vir, eles vão ser grandes às vezes, vão nos fazer desestruturar a vida em certos momentos. Mas quando a gente tem o entendimento de que Deus está com a gente, o peso fica menor. Eu tenho enfrentado problemas com muito mais discernimento depois que eu passei a me entregar mais para Deus. Você está passando por um momento angustiado, pedindo sinais e não sabe o que fazer, muitas vezes não tem respostas. Saiba desligar a mente das coisas do mundo, abrir o seu coração, que o sinal pode estar aí, na sua frente agora. O sinal pode ser isso que eu acabei de falar aqui. A resposta para sua oração pode ser exatamente o que você está ouvindo aqui agora. Deus está aí com você o tempo inteiro, te dando sinais e respostas o dia todo. Às vezes a resposta pode ser o silêncio também. O silêncio é muitas vezes uma grande resposta. Cabe a nós entendermos o motivo desse silêncio, porque ele pode ser um sinal também. Veja que situação interessante de um sinal de Deus em 1 Reis 19. Elias queria muito que Deus desse sinais para ele em relação de alguma forma, ou pelo vento, ou por um terremoto forte, ou forma de fogo, mas Deus veio como um sussurro suave. Isso mostra que muitas vezes o sinal de Deus não será algo espetacular. Algo como aconteceu dessa situação minha com o livro, igual eu falei, pode não acontecer novamente. Mas a gente precisa entender que um simples incômodo discreto na alma já é um grande sinal. Um outro exemplo forte é quando a gente se sente com a alma inquieta. Eu não ia dar esse exemplo, mas eu preciso dar porque exemplos reais fazem que a gente entenda melhor as situações. Na última semana, eu estava sentindo um peso, uma angústia, uma tristeza, algo inexplicável. Preocupação, com medo, não sei qual adjetivo dar para aquilo que eu estava sentindo. E um pouco de vontade de chorar. Mas na minha vida estava tudo fluindo normalmente. Rotina normal, vida normal. Eu até pensei que pudesse ser alguma coisa hormonal, mas não era, porque não era dia disso. E eu fui pedindo a Deus para que me mostrasse por que é que eu tava assim, que eu não queria sentir isso, que se fosse alguma coisa de ficar me mostrando realmente algo em relação a outras pessoas, outras situações, que eu não queria sentir essas angústias o tempo todo, porque não era uma coisa gostosa de sentir. Até hoje eu ainda não tive resposta, mas às vezes a gente sente essas inquietações que podem ser mesmo coisas de Deus, mas que a gente tem que discernir. Peça a Ele, é seu, Deus, isso aqui? Ou pode ser alguma coisa minha mesmo, de cansaço, de alguma falta de vitamina. Que se fosse eu, me mostra o caminho mais exatamente, porque pode ser que eu me atrapalhe um pouco com essas questões. É conversar com ele, como se fosse realmente uma pessoa que tá ali, que te ama muito, muito próximo de você o tempo todo, pronto para te escutar. É isso que ele quer da gente, é isso que ele quer pra gente, que a gente tenha essa comunhão com ele o tempo todo mesmo. Além disso, tem os encontros programados, né, que quando as pessoas aparecem inesperadamente, nos ensinam alguma coisa e vão embora, uma conversa que toca profundamente num ponto que você fica sem entender que coincidência é essa. É um sinal mais esperado daquilo que você ora pedindo.
Outro ponto que a gente pode discernir se é Deus ou se não é entender se aquele sinal que você ouviu te afasta de amor, não é positivo, te tira a paz ou contradiz alguma verdade espiritual ou bíblica. Pode ter certeza de que não é Deus que está falando com você. Deus também não age na pressa. As coisas com Ele acontecem bem no tempo dele. E nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele quer que a gente esteja preparado primeiro para depois a gente ver o propósito. Então, se você sente pressionado, medo, desespero em relação ao sinal, pode também não ser algo de Deus para você. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guarda o nosso coração e mente. E é essa paz, essa verdadeira paz, que deve guardar os sinais divinos dele para nós. Use filtros daquilo que você entende como um sinal. O que esse sinal está gerando em você, na sua vida? Mais fé? Mais temor a Deus? Mais humildade? Ou mais ego, mais orgulho e mais confusão? A voz de Deus nunca nos empurra para a vaidade, mas sim para a cruz e para viver nele. Então, aprender a discernir os sinais de Deus exige prática, oração e intimidade. Não é nada automático, mas é possível. Todos nós temos a capacidade de discernir, de ouvir e de entender os sinais de Deus. Mas nós temos que estar verdadeiramente prontos para isso e verdadeiramente entendidos do que é aquilo que Deus quer para nós. Os sinais de Deus, eles não são enigmas aleatórios do céu. Eles são um verdadeiro ato de amor. São como se Deus quisesse dizer para você: volta para casa. Eu tenho aqui algo muito melhor para você. A vida com Deus, ela não começa com grandes respostas, com grandes milagres, mas sim começa com pequenos passos de fé. E é isso que Ele está te convidando, para começar a viver os seus pequenos passos de fé e entender os sinais que Ele quer para sua vida. Primeiro, aceite, peça a Ele e depois entenda cada sinal que Ele te manda. Muitas vezes a dor que você sente agora e que não está entendendo, as várias portas que têm se fechado, te deixando muito triste, angustiada, uma solidão que te sufoca, que te dá um vazio por dentro, podem ser um sinal, um chamado de Deus para que você se aproxime mais dele. Não fuja, aprenda a ouvir. Ele te fala através da sua vida, mas para que você entenda melhor tudo que ele tem para você, é preciso olhar com os olhos da fé e ter o coração disponível. Então a conclusão que eu te digo é que Deus não quer te confundir, Ele quer te conduzir. Não ignore nem os toques mais suaves do Espírito. Muito bom ter essa sensação. Traz paz. Traz a paz que excede todo entendimento. Hoje pode ser o dia que a sua história vai mudar através disso que eu acabei de te dizer. Pode ser que você tenha ouvido a resposta de Deus aqui. Eu espero que tenha. Eu espero que algo aqui tenha tocado profundamente no seu coração. Te aproximado um pouquinho mais de Deus e das coisas do alto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero você no próximo vídeo. Até lá!